Aí eu já posso começar? Pode sim, Dai. Ah, então vamos lá. Boa tarde a todos. Quero agradecer aí a presença e disponibilidade de vocês de estarem participando. Eu sei tanto que é difícil aí para nos nossos afazeres aí já do trabalho, para a gente incluir mais esse pontozinho de pauta, né, para a gente poder estar participando, tirando aí uma hora e pouquinho do nosso labor aqui diário. E então eu também queria agradecer a presença da equipe da aba. Agora são 2h41, então dá esse início, e como eu já havia comentado com as meninas, a Lara, que é a menina da comunicação, ela sempre gosta de registrar essas reuniões. Então, para a gente não deixar para o final e correr o risco de alguém já ter saído, ela já vai fazer o registro agora no início, antes da gente passar para o item 1 da pauta, tá bom? Boa tarde, pessoal. Então, bem como a Daiane falou, vou pedir para todo mundo abrir a câmera para poder fazer esse registro. E, Sandra, você pode só parar de projetar só para fazer o registro? Interromper só um minutinho. Só mais um. Prontinho, pessoal. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Daiane. Boa reunião. Obrigada, Lara. Boa semana. Então vamos lá para o item 1 da pauta, que é a apresentação dos resultados dos indicadores do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM/aba número 03/2019, referente ao primeiro semestre do exercício de 2024. A gente até quando foi encaminhada a pauta, já foi encaminhado também a análise da avaliação, então que vai englobar esses 2 itens da pauta. Então, assim, espero que vocês tenham tido oportunidade de ler, e aí agora vai ser o momento, depois acho que a Tainá fazer a apresentação, da Eu, gente entender um pouquinho, né. a apresentação, Dai, vai ser feita pela aba, tá? O item 1, a gente vai apresentar os resultados do primeiro semestre, o item 2 é em relação ao relatório do ano passado, tá bom? Uhum. Tá. A gente fez essa inversão aqui de pauta porque esse plano de trabalho, esse programa de trabalho do IGAM, ele é novo, ele começou a ser avaliado sobre essa nova perspectiva em 2023 e agora em 2024, então a gente só inverteu. Por que não apresenta o resultado de 2023, que já está consolidado, e depois de 2024? Para facilitar o entendimento, porque os indicadores, eles se subdividem em subindicadores, em itens, em subitens, então para ficar mais fácil a compreensão. Então, a gente vai iniciar apresentando o resultado do primeiro semestre, e aí, você quer falar alguma coisa, Tainá? Pode acabar, depois de Pode você. falar? E aí, a metodologia que eu quero propor aqui para vocês, para ver se vocês concordam, é a seguinte: eu faço a apresentação do indicador por indicador, questiono se tem alguma dúvida nesse indicador. Não havendo dúvidas, a gente passa para um próximo indicador. Por quê? Porque é mais fácil de compreender e as perguntas e as dúvidas surgiram ali naquela hora, e é mais fácil de esclarecimento do que esperar eu apresentar todos os indicadores, subindicadores, itens e subitens, para depois fazer o questionamento. Então, se todos vocês concordarem, a gente pode usar essa metodologia. Ir por indicador, havendo dúvidas, a gente tenta esclarecer o máximo possível para depois passar para o próximo indicador. Podemos prosseguir assim dessa forma? Eu entendo que sim. Ok. Pode falar, Tainá, antes de eu iniciar. Boa tarde, pessoal. Só Boa tarde. esclarecer aqui, Tarde. Daiane, que eu pedi para a aba apresentar, porque eles vão apresentando o resultado e já colocando as justificativas, para não ficar assim, eu apresentar tudo e depois eles virem com a justificativa, para não ficar repetitivo. Tá? A gente ainda não teve oportunidade de fazer a capacitação sobre esse novo programa de trabalho, né? Porque o Michael quer que faça em plenária. A gente ainda não conseguiu encaixar na plenária, porque a gente entende que todo mundo tem que estar por dentro, né? Não só o grupo de acompanhamento aqui. Mas aí, no caso de dúvida, a gente está por aí.
Tudo bem. Então, eu vou iniciar a apresentação, e aí, igual eu falei para vocês, à medida que forem surgindo as dúvidas, né, vocês nos questionam, ok? Combinado. Vocês conseguem visualizar? Sim, Beleza, então. Então, é o relatório de execução do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão IGAM. Eu vou fechar minha câmera para ver se não dá interferência na internet, tá? Se de repente parar aí, vocês nos avisam, por favor. Bom, então, o programa de trabalho do IGAM, ele tem os indicadores da Secretaria Executiva, indicador da gestão administrativa, o indicador da gestão finalística e um bônus aí de gestão proativa. Em relação ao indicador da Secretaria Executiva, que tem peso 3, ele tem 3 subindicadores, que é a transparência e disponibilidade de informações, atendimento ao comitê, capacitação, mobilização e comunicação social. O subindicador atendimento ao comitê, ele subdivide em itens, que é agenda, estrutura, demandas e prazos, que subdivide em convocatória e atas, e o subindicador capacitação, mobilização e comunicação social, ele também divide em itens, plano de comunicação e capacitação, que também se subdivide em subitens. O plano de comunicação tem a mobilização e a comunicação social, e a capacitação tem gestão de conhecimento e gestão de oportunidades. Então, nós vamos iniciar pelo indicador da Secretaria Executiva, subindicador transparência e disponibilidade de informações. Esse indicador, ele visa o seguinte, ele visa verificar se a aba, enquanto entidade equiparada do comitê, ela mantém todas essas informações atualizadas no site do CBH Araguari e também no site da aba. Então, são vários itens que são solicitados para que a gente mantenha atualizado. Dá um total de 44 itens. Então, por exemplo, informação sobre o CBH e suas atividades. Eu coloquei aí do item 1 ao 12, por quê? Porque em relação a esse tópico, informações sobre o CBH e suas atividades, nós temos decreto de criação, regimento interno, composição do CBH, composição da diretoria, das câmaras técnicas, as deliberações, os relatórios anuais, as atas de reunião e por assim vai. Então, são 12 itens. De igual forma, informações sobre a entidade equiparada, que vai do 13 ao 15, a gente tem que ter informações sobre a deliberação de equiparação do Conselho Estadual, tem que ter link para endereço eletrônico da aba para ser acessado e assim por diante. Então, esse 16 a 17 é porque de legislação de política de recursos hídricos, a gente tem 2 itens. Informações técnicas do 19 a 25. Então, são todas as informações que elas estão disponibilizadas lá no site do CBH Araguari, que também remete ao site da aba, que dá um total de 44. Esses itens, como que a gente trabalha aqui? A Secretaria Executiva, a gente verifica possivelmente quase todos os dias para ver se está tudo ok, porque infelizmente a gente vem tendo um problema aí com a alimentação do site, que a gente está tentando solucionar. Agora a gente já ingressou aí com a nossa nova assessora de comunicação, que está nos dando apoio. Eu não sei se vocês acompanham a página do site, mas já teve algumas atualizações, né? Que eu acredito que foram bacanas, de mais fácil compreensão. Então, desses 44 itens, a gente verificou antes de fazer essa apresentação, e dos 44, a gente vem atualizando. Então, a gente entende que até o final do exercício, com as atualizações, a gente cumpre esse indicador. Então, a gente atinge a nota máxima em 100% do indicador, tá? Só uma questão aqui, por exemplo, se a gente faltar instrumento de gestão, contrato de gestão, faltou lá no site um aditivo, a gente já não fecha os 44. Aí já decresce a nossa pontuação. E assim por diante. Então, é preciso que a entidade ela se atente a essas atualizações, a essas publicações, na íntegra, para que a gente consiga o 100%. E a gente está se esforçando ao máximo aí para cumprir os 100%, apesar dos pesares, igual eu falei para vocês, de alguns problemas técnicos que a gente vem enfrentando, mas a gente está no desistir, não, a gente está aí na luta diária para ver se a gente consegue manter o 100% desse indicador. Em relação a esse indicador da Secretaria Executiva de Transparência e Disponibilidade de Informações, vocês teriam alguma dúvida? Não.
Não. Ok, então vamos passar para o segundo, que é um indicador também da Secretaria Executiva, né, o subindicador atendimento ao comitê. Como eu falei inicialmente, ele se subdivide nos itens agenda, estrutura, demandas e prazo. Então, do atendimento ao comitê, o primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o agenda. Organização da agenda. Todo final de cada exercício na primeira plenária é aprovado o PAA, Planejamento Anual de Atividades do Comitê, e esse planejamento, ele guia as reuniões de todas as instâncias do comitê para o ano seguinte. Então, para o primeiro semestre, nós tínhamos planejado 12 eventos e a gente executou 11 eventos. A fórmula de cálculo desse indicador, como que ela é feita? É o total de eventos executados no primeiro semestre pelo total de eventos planejados no primeiro semestre. Então, dos eventos planejados no primeiro semestre, se vocês forem lá na deliberação que aprovou o planejamento anual do comitê, vocês vão verificar que no primeiro semestre nós temos 12 reuniões planejadas. Dessas 12, consta que nós planejamos 11, né? Esse barra aí é que eu fiz em primeiro semestre uma comparação semestral e uma comparação anual. No ano foram, né, planejados 24 eventos. Então, se a gente for fazer a comparação anual, 11 de 24 a gente atinge 45%, e se for só um primeiro semestre, que é o cálculo correto, a gente atinge em 91,96%. Pela faixa desse indicador, se a gente consegue o resultado dessa fórmula aí acima ou igual a 90, a nossa nota é 100%. É o que aconteceu aqui. Já vou deixar explicado aí para vocês, já até conversei com a Tainá, esse daqui, por que, Sandra, de 11, de 12, vocês realizaram 11? Na realidade, na hora que a gente passar por um número de estruturação das reuniões, vocês vão ver que a gente fez até mais reuniões. É porque o que que acontece? Isso aqui é do planejamento mesmo, a gente segue o PAA. E quando a gente foi fazer a convocação de uma assembleia ordinária, infelizmente eu denominei de extraordinária, né? Porque eu antecipei a realização dela, mas a gente vai estar também justificando esse equívoco. Mas independente da aceitação da justificativa ou não, a gente está dentro da faixa aí do maior ou igual a 90, então a gente atinge o 100% da meta nessa questão de organização da agenda do comitê. Em relação a esse indicador atendimento ao comitê, agenda, vocês têm alguma dúvida? Para facilitar para vocês não ter que falar não ou sim, se tiver, seja manifesta. Se não tiver, pode permanecer em silêncio, que aí eu passo para o próximo. Combinado. Tá? Combinado. Beleza. Então, sem dúvidas, a gente vai continuar no indicador da Secretaria Executiva Atendimento ao Comitê, só que agora a gente vai entrar na estrutura. Isso daí é o seguinte, a aba, enquanto entidade equiparada, ela tem que oferecer toda a estrutura adequada para as reuniões do comitê. E lá no programa de trabalho, tem a estrutura mínima que ela tem que ser observada, que é equipamento de som e áudio, microfone, né? Espaço para as reuniões, se o espaço é adequado, se a equipe de apoio, as recepcionistas, estão de acordo. Esse indicador, esse subindicador aí na questão do subitem estrutura, todas as vezes que a gente realiza uma reunião, seja o coordenador da Câmara Técnica, seja o presidente do comitê, ou seja, o coordenador do grupo de trabalho, eles emitem para a gente uma declaração falando que a aba ofereceu essa estrutura, né? Então, aqui a gente teve um total de 28 reuniões no primeiro semestre, por isso que eu falei para vocês lá do 11 sobre 12, mas na realidade a gente ultrapassou, mas não estavam planejadas, né? As que excederam aqui. Então, de 28 reuniões realizadas, a aba forneceu toda a estrutura mínima necessária. E aí a gente verifica, quando eu clico nesse link aqui, ó, peraí, vai abrir para vocês verificarem. Aí a gente coloca dentro do site do CBH Araguari, tá vendo? Aí vamos supor, vamos trabalhar aqui a CETIL.
Aí abre a CETIL. Aí tem as declarações. Então, olha aqui, a primeira declaração. Vamos ver se eu vou abrir na certa, que uma é da ata, que é a próxima. Não, essa aqui, não é essa, não. Então, deixa eu pegar, é a de baixo. Então, a gente clica, aí segue esse modelinho, ó. Igual a gente vai te encaminhar, viu, Dayana, dessa reunião de hoje, né? Então, ó, declarem atendimento ao plano de trabalho, indicador 1, secretaria, subindicador atendimento ao comitê, item 2, organização das reuniões de todas as instâncias, que a aba gestão de água forneceu toda a estrutura adequada para a realização da primeira reunião, e assim vai. E aí o coordenador assina a declaração para a gente. Todas as declarações após as reuniões elas são colocadas dentro do nosso site. Então, das 28 reuniões que nós fizemos, nós oferecemos toda a estrutura solicitada para que a reunião possa ocorrer. Então, a gente também atinge aí 100% nesse subindicador e do item estrutura. Alguma dúvida em relação a esse indicador? Não. Bom, então agora a gente continua no indicador da Secretaria Executiva, atendimento ao comitê, item demandas, e esse subindicador com esse item de demandas, ele visa verificar se a aba ela atende todas as demandas que vão surgindo no decorrer das reuniões e até fora delas, né? São demandas que surgem em câmaras técnicas, grupo de trabalho, às vezes de algum conselheiro, às vezes de reunião plenária. Como que é feito isso? A gente mantém uma planilha. Após cada reunião, nós realizamos a lavratura das atas e, ao ouvir as atas, a gente vai anotando os encaminhamentos, as demandas que foram surgindo, e, de igual forma, quando a gente está presente na reunião, também a gente anota essas demandas, para não correr o risco de se perder ali alguma solicitação realizada. Então, a gente tem dupla conferência. De igual forma, a gente tem essa tabelinha aqui de demandas. Ela, no final do ano, a gente deixa para colocar no final do ano, para não dar muita assim, assinatura para os membros, igual a gente pede nas declarações. Então, por exemplo, no plenário, houveram, né, as solicitações de criação de grupo de trabalho, participação em eventos, aí está concluído, solicitação de conselheiros para manifestar nos GTs subastas concluídos. No final do ano, essas planilhinhas aqui, elas vão estar com mais demandas, né, que vão surgir no decorrer. Vocês podem ver que aqui tem até uma que ultrapassa o primeiro semestre. Por quê? Porque a gente atualiza ela após reunião, né? Então, a gente vai atualizando. Aí, no final do ano, a gente encaminha para o presidente, se for demanda do plenário, para cada coordenador, se for demanda da Câmara Técnica, para o presidente também da diretoria, se for a demanda, e para o grupo de trabalho também, se for alguma demanda. Os conselheiros, a gente pede aqui a assinatura do presidente do comitê. Então, em relação ao número de demandas, a esse item do subindicador atendimento ao comitê, todas as demandas que nos são solicitadas, nós fazemos o máximo de esforço para atender. É um indicador que a aba ela não tem problema em atender, graças a Deus a gente segue aí atendendo a todas as demandas, então a gente também tem a perspectiva de atender a 100% das solicitações que nos são demandadas. Em relação a esse indicador, vocês têm alguma dúvida? Bom, dando continuidade ao indicador 1, Secretaria Executiva, subindicador atendimento ao comitê, item prazos, o item prazo, ele subdivide em 2 subitens, que é a convocatória e que são as atas. Em relação à convocatória, todas as reuniões que o comitê realiza, tanto de Câmara Técnica, grupo de trabalho ou plenária, a gente tem que seguir os normativos internos do comitê e essas convocatórias têm que ser encaminhadas dentro do prazo regimental. Então, das 28 reuniões que nós fizemos, nós mandamos as convocatórias dentro do prazo regimental, em especial neste ano, a gente está procurando encaminhar até um dia antes, né? Antigamente a gente tinha dificuldades aí, encaminhava convocatória 11 e tanto da noite, tudo, então nós estamos com uma política diferente, então a gente está procurando encaminhar o máximo possível de antecedência, porque os prazos
de convocação do CBH Araguari, eles são curtos, então, se a gente deixa para enviar na data certa mesmo, 5 dias úteis, a pessoa não consegue se planejar. Então, quando a gente tem um retorno dos coordenadores e do presidente da pauta, o quanto antes a gente já encaminha para vocês essa convocatória. Ela também tem a questão da declaração, que é aquela que eu mostrei para vocês, não plenária 2024, então vamos pegar aqui a plenária. Aí tem a convocação dentro do prazo regimental e tem a declaração que eu mostrei para vocês, aquela anterior que eu abri errado. Lembra que eu abri da estrutura, mas era do prazo de convocação, que é uma declaração que eles passam informando que a gente fez a convocação dentro do prazo regimental. Então, isso aí é uma questão que a gente preza muito, a gente marca no calendário, a gente manda as pautas para os coordenadores, manda as pautas para o presidente, fica cobrando, fica até meio, vamos dizer assim, um pouco insistente, para que a gente possa ter o retorno mais breve possível, para vocês terem tempo de se programar, apesar da gente ter, né, o planejamento anual de atividades, mas surgem essas reuniões extraordinárias que demanda aí uma certa urgência de vocês serem convocados para se programar para participar. Então, também é um indicador, um subindicador, né, de um item que a gente também acredita que no final a gente vai estar atendendo 100%, porque a gente vem com esse zelo nos nossos trabalhos. Em relação em relação ao item prazos, subitem convocatório, vocês têm alguma dúvida? Bom, então agora a gente continua no indicador da Secretaria Executiva, no subitem atendimento ao comitê. Vamos para o último item deste subindicador, que é os prazos em relação à ata. Em relação às tempestividades das atas. Nesse caso aqui, é somente as atas das plenárias, sejam extraordinárias ou sejam ordinárias, tá? Não se refere às atas dos grupos de trabalho e de câmaras técnicas, apesar do zelo por parte da nossa secretaria ser idêntico, né? Não está no programa de trabalho, não é avaliado, mas todas as atas de reuniões de câmaras técnicas de grupos de trabalho seguem o mesmo rito das plenárias, elas sempre são aprovadas nas reuniões seguintes. Então, no primeiro semestre, nós realizamos aí 5 assembleias, né, dentro de extraordinária e ordinária, e as atas, elas foram tempestivas, elas foram entregues junto da convocação para todos os membros, que é outra atividade também executada pela Secretaria Executiva, que quando a gente chega da reunião, a primeira tarefa é executar a lavratura da ata, para que a gente não perca, né, esse prazo importante aí de submissão para a próxima plenária. Então, a gente também entende que no final do ano a gente vai estar atendendo a solicitação, né, desse subindicador, porque, como eu disse, inclusive de câmaras técnicas e grupos de trabalho, as atas estão em dia, as aprovações estão em dia. Em relação aos prazos ata, alguma dúvida, algum questionamento? Ok. Então, agora como que faz o resultado desse indicador aí dos prazos? Como ele é subdividido em 2 itens, né, subitens, a gente faz uma média, né? Então, a gente pega o resultado das convocatórias, mais o resultado da ata e divide por 2 para virar 1, né? Então, 100%. Então, em agenda, a gente garante aí para vocês que a gente consegue ficar dentro da porcentagem, cumprir a porcentagem prevista no programa de trabalho, 100%, da estrutura também, das demandas também, e dos prazos, fazendo essa média aí entre esses 2 subitens, né, do item prazos. Terminando esse indicador aí do atendimento ao comitê, o subindicador, né, a gente passa continua no indicador da Secretaria Executiva, só que a gente passa para o subindicador capacitação, mobilização e comunicação social, né? Capacitação e mobilização e comunicação social, plano de comunicação, ele vai subdividir em mobilização e comunicação social, e a capacitação vai subdividir em gestão de conhecimentos e oportunidades. Em relação ao plano de comunicação, que ele é subdividido em mobilização e comunicação social,
A mobilização é que o comitê, que a aba, né, juntamente com o comitê, promova pelo menos um evento físico que vai divulgar e debater política de recursos hídricos. Esse ano, nós tivemos a capacitação da CETOC no dia 30 de março. Eu não sei se todos se recordam, né, com o objetivo de desenvolver e ampliar os conhecimentos dos conselheiros. A gente teve a proposta de capacitação do GACG, que foi realizada no dia 22 de abril, mas infelizmente não deu quórum, né? Então, o evento foi sobrestado, né? Porque não compareceu um número esperado de conselheiros, mas a gente preparou e fez, inclusive a coordenação participou, esteve presente. E também a gente colocou aqui, que eu acho que esse aqui é o... Sandra. Lilian, Paulo Rogério aqui. Pode falar, Paulo, é a Sandra, pode falar. Eu sempre confundo vocês duas. Acho que Não, no ano tranquilo. É porque fica ano no nome da 2080 eu fui Lília. decorar. Tranquilo. Pois não. Até o ano 2050 eu prometo que eu vou conseguir memorizar. Ô, Glória, louvado seja Deus. Você está falando que até 2050 nós estaremos firme e forte aqui com a aba. Isso é muito bom. Diga. É o seguinte, essa capacitação da GACG, ela, naquela oportunidade, ela seria virtual, presencial? Ela Ou a foi, próxima agora, qual modalidade? ela foi modalidade virtual, tá? Certo. Nós convocamos, fizemos mobilização, a Daiane ajudou, como ela é sempre muito proativa, avisou. Essa daqui, ela foi para todo mundo, Bom. todos os conselheiros, sabe? Só que, infelizmente, a adesão foi mínima, né? Eu não tenho recordação, não, mas eu acho que não chegou a entrar nem 4 pessoas no dia. Então, pra você ver, nós temos 36 membros titulares, 36 suplentes, dá 72 conselheiros, fora os das câmaras técnicas, que não são os mesmos representantes que estão no plenário, né? Então, aí, foi devido à baixa adesão, ela foi cancelada, mas ela não foi, vamos dizer assim, descartada, né? Houve a solicitação do IGAN, conforme a Tainá falou inicialmente, para que essa apresentação ela seja em plenário. Nós estamos aguardando a gente coloca essas possibilidades como item de pauta, a gente aguarda a diretoria a marcar em qual reunião plenária eles sugerem, né, que seja apresentada essa capacitação. A gente está com previsão aí, tá, de fazer uma reunião agora extraordinária em outubro, e a gente vai colocar isso também na pauta da diretoria para ver se pode estar colocando essa capacitação nessa agora de outubro, mas a gente depende do retorno da diretoria, tá? Perfeito. E então, nesse quesito aí de mobilização social, nós realizamos a capacitação da CETOC, tem a oficina de sistema de informação de recursos hídricos, que eu acho que ela não foi no primeiro semestre, ela foi no segundo, mas eu já coloquei aqui. Nós realizamos aí 4 oficinas, que foram divididas por segmento, foi lá na UF. Então, a gente teve uma oficina para o Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, sociedade civil e usuários, também debatendo o sistema de informação de recursos hídricos. Só um minutinho que não foi. E o outro item do plano de comunicação, além da mobilização, é a comunicação social, né? Tem que ter, a aba ela tem que garantir pelo menos um canal de divulgação, meio físico ou digital. No caso, a aba ela tem, né, o Instagram do comitê, tem o Facebook, além também do próprio site, onde vem divulgando essas informações sobre a política de recursos hídricos. Então, em relação a esse subitem, a gente tem Facebook, Instagram, tem o canal no YouTube, onde também ficam presentes as nossas reuniões, nós temos também os nossos informativos digitais e tem o site. Isso dentro de plano de comunicação. Então, a gente tem a mobilização realizada e tem a comunicação social também. Dentro de capacitação, a gente tem gestão de conhecimentos e gestão de oportunidade. A gestão de conhecimento, a gente aplica uma pesquisa de avaliação junto aos conselheiros, vocês já devem ter recebido aí, né? A gente iniciou, foi início de setembro? Eu não me recordo se foi início ou meio de setembro. Nós mandamos um questionário para vocês, né? Com algumas perguntas. A gente
vira e mexe estamos encaminhando e-mail, mandando pela lista de transmissão a colaboração de vocês, porque isso antigamente, no antigo programa de trabalho do IGAM, o IGAM aplicava dentro de um universo de 76 conselheiros, 9, 10 manifestavam, né? Então, aí agora a entidade delegatária, ela aplica um questionário, ele é simples, 5 perguntas, é uma coisa que você não demora nem, eu acho que nem 2 minutos para responder, e até hoje, completando aí, eu acho que já deve estar completando um mês e pouco de envio, nós temos aí a última verificação que nós olhamos foi ontem, somente 18, 19 conselheiros aí respondendo ao questionário, né? E a aba vem aí mandando e-mail, mandando lista de transmissão pelo WhatsApp, pedindo aí, gente, vamos aderir, né? Vamos tornar o Araguari inédito aí nesse caso, vamos 76 aí responder. Mas até então a gente só tem de resposta aí 19 conselheiros participando em relação à capacitação de gestão de conhecimentos. Em relação à gestão de oportunidades, dentro do comitê, né, do site, a gente tem que disponibilizar aí para capacitação os cursos da Trilha do Saber, que são promovidos pelo Cisema, além de disponibilizar isso no site, todas as vezes que a gente recebe do IGAM alguma informação de algum curso, a gente também manda via e-mail e a gente também distribui aí pela lista de transmissão pelo WhatsApp. Então, a gente atinge também esse item, que é o total de itens atendidos pelos previstos, né? Então, 50% para gestão de conhecimento, 50% para oportunidades, e a aba também já atingiu aí, independente de chegar no final do ano, a meta aí prevista para o indicador da Secretaria Executiva, capacitação, mobilização e comunicação social. Em relação a esse subitem desse subindicador, alguma dúvida? Ok. Então, resumindo, né, o resultado do indicador da Secretaria Executiva, como eu disse para vocês, ele se subdivide em 3 subindicadores: transparência e disponibilidade de informações. A gente atinge, até o final do ano, a nossa perspectiva é de atingir o site colaborando conosco, né, a gente atingir os 100%. Atendimento ao comitê, que ele subdivide, igual eu falei para vocês, em 4 subitens, né? Também a gente espera que a agenda, a estrutura, prazo, convocação, a gente também espera atender em 100%. E a capacitação, mobilização, comunicação social, que eu passei agora para vocês, a gente também tem a perspectiva aí de atingir também 100% desse indicador. Então, a nossa meta e o nosso objetivo é fechar para o exercício de 2024 e o resultado do indicador da Secretaria Executiva em 100%, né? Igual eu disse para vocês, o que pode ser que a gente não venha alcançar é transparência e disponibilidade de informações em virtude de alguns problemas técnicos que a gente vem tendo com o site, né? Mas a gente está em cima aí para tentar não perder ponto em relação à transparência e disponibilidade de informações. Vencido o indicador da Secretaria Executiva, a gente vai passar por um indicador que é gestão administrativa. Esse indicador, ele subdivide em 2 subindicadores, que é a execução do planejamento orçamentário anual e custo de administração. Em relação à execução do planejamento orçamentário anual, ele vai avaliar a eficiência da aba no planejamento orçamentário para o custeio das atividades administrativas. É o famoso que a gente chama de 7,5, né? A aba pode gastar até 7,5 dos recursos arrecadados à cobrança para gerir ali todo o seu corpo técnico, funcional, aluguel e outras demais coisas de custeio mesmo. No final de cada exercício, é aprovado o planejamento orçamentário anual, o POA, né? Ele foi aprovado por meio da deliberação número 172. Quando a gente clica na deliberação, ela abre aqui para vocês, ela aprovou o POA, então ele está aqui descrito, né? Todo mundo tem acesso, está lá na página do nosso site. E foi previsto aí para o desembolso de 2024 com custeio, né? Que, igual eu falo, diário de organizações de reuniões plenárias, de diários conviais, passagens, né, no caso aqui para a equipe técnica e equipe da aba, salários, encargos sociais, então foi previsto aí R$ 1.361,74 aí. Aqui ele vem discriminando, né,
o plano orçamentário anual, de igual forma está lá dentro da deliberação que aprovou o POA, com os valores e tudo. O cálculo desse indicador é o total de desembolso com atividades administrativas no exercício pelo total de desembolso previsto no POA, né? Então, foi previsto no POA R$ 1.361.074,85. Até a metade do ano, durante o primeiro semestre, nós gastamos aí 560.638,79. Fazendo essa continha aqui, a gente chega em 41,19%. Esse indicador, eu garanto para vocês que a gente segue à risca, né? Porque é o valor que nos é permitido gastar legalmente com o custeio desembolsado nas atividades de meio, né? Que a aba executa. A gente fez aqui uma perspectiva para vocês, para mostrar que nós não vamos ultrapassar o 100% permitido, né, do 7,5%, considerando o total dividido por semestre, 1.361.074 dividido por 2, né, a gente tem uma média de 680 que a gente pode gastar por semestre. Então, no primeiro a gente gastou 560, como não houve outros gastos, não houve contratação de novos funcionários, a gente deve permanecer dentro dessa média e então a gente não vai ultrapassar o limite permitido, né? Igual eu falei para vocês, isso pode até dar problemas, porque a gente só pode gastar até 7,5. Em relação a esse indicador, vocês têm alguma dúvida com o indicador da gestão administrativa, que é o custeio da entidade? Bom, sem dúvidas, a gente passa por custo da administração, né? O custo da administração, eu trouxe aqui para vocês o plano plurianual de aplicação, porque ele envolve esse valor também. Então, esse é avaliar o custo administrativo despendido pela entidade na execução das atividades finalísticas. Isso daqui vai verificar o esforço da entidade. Tipo assim, olha, com 7,5, o que eu consigo executar? Né? Então, é o total de desembolso com atividades administrativas no exercício, que eu demonstrei aí para vocês que a gente gastou no primeiro semestre R$ 560.638,79, dividido pelo total desembolsado no exercício, que aí já entra os 7,5 e os 92,5, né? Então, a gente gastou aí no primeiro semestre com atividades finalísticas e atividade meio de custeio, R$ 5.851.052,67. Fazendo essa continha aí de dividir, né, a gente alcança 9,58%. Para esse indicador, é o seguinte, se a nota parcial ela for menor ou igual a 7,5, é a nota que eu tenho. E se ela for maior do que 7,5, que foi o que aconteceu aqui, ó, vocês verificam, a gente alcançou acima de 7,5, deu 9,58, a gente vai fazer o cálculo pela nota parcial. Então, a gente pega o resultado, né, 100 menos o resultado, multiplicado por 100 menos o resultado, dividido por 92,5, multiplicado por 100. Então, a gente chega aí a 97,75% desse indicador de atividade administrativa. A média aritmética, a gente pega os dois resultados, né, daquele primeiro que eu apresentei para vocês, com esse segundo, faz uma média aritmética e o resultado alcançado fica em 79,74% desse indicador. Então, para a gente fechar o indicador num todo, de gestão administrativa, a gente tem aí que na eficiência na execução do planejamento anual a gente vai atingir, né, a gente consegue 100% aí, e no custeio da administração, quanto maior o nosso desembolso em atividades administrativas, vai diminuindo aí o nosso resultado, chegando aí a atingir a meta também. Em relação a esse indicador, vocês teriam alguma dúvida? Bom, então a gente entra no último indicador, que é gestão finalística. Esse indicador, ele é subdividido em execução física do plano plurianual de aplicação, o PPA, e execução financeira do PPA. Quando a gente trabalha, o PPA, ele foi aprovado, né, na última reunião plenária de 2023,
Então, se vocês clicarem no link, né, ele abre a deliberação que aprovou, foi no dia 7 de dezembro de 2023. Aqui traz a descrição do planejamento, né, todos os itens, subitens, os eixos, e no finalzinho aqui, a gente tem ele delimitado na planilhinha, né, das ações. Então, tem o eixo 1, quais são as ações, o eixo 2, né, e assim vai. Então, tem toda a descrição que foi aprovada aí por meio de deliberação. E as atividades executadas, a equipe técnica tem também todo o zelo de manter atualizado no site também o relatório descritivo das ações executadas. Inclusive, esse relatório aqui, ele é um dos relatórios que tem que ser aprovado na primeira plenária do exercício de 2025, né, em relação a 2024. Então, eles trazem aqui todas as execuções, o motivo executor, então, olha, subcomponente, a ação programada, a descrição, a justificativa, os resultados esperados, qual que é o número do ato convocatório, se teve ou não, o valor que está previsto no planejamento, o que foi desembolsado, qual que é o valor das atividades, aqui traz todo um descritivo pormenorizado, eles trazem as informações também com registros fotográficos, então esse relatório também ele se encontra já disponibilizado, né, para todos vocês, para todo mundo, né, que tiver interesse lá na página do comitê. Como que é calculado essa execução física? É o total de atividades executadas ou em execução no PPA, pelo total de atividades previstas. Se a gente for aqui, ó, só para facilitar o entendimento, quando a gente vem aqui no PPA, a gente conta quantas atividades foram previstas. Então, 1, 2, aqui, ó, esse aqui não conta, não tem valor. Então, 1, 2, 3, 4. Aí você vai contando, quando você vai contando linha por linha aqui, você vai chegar nessa total de atividades previstas 25, né? E 14, quando a gente vem aqui, ó, nas atividades executadas, você vê cada uma daquelas atividades que foram descritas, você vai contar que estão em início, né, ou no meio, ou quase finalizados. Então, aí a gente, dessas 25, a gente já realizou 14, né? Então, fazendo aí 14 dividido por 25, que é a fórmula desse indicador, a gente tem 56% realizado. Se a gente for fazer uma lógica aqui, que geralmente o pessoal lá do Paranaíba, eles têm costume de... Desculpa, pessoal, baguncei aqui. O pessoal do Paranaíba, eles têm um costume de falar assim, vamos fazer, faz para a gente aí a média assim, anual. Aí eu fiz aqui para vocês, mas no meu humilde entendimento, eu acho que nesse daqui, tanto no físico, execução física quanto financeiro, não dá muito para a gente comparar anual igual aos demais indicadores, porque tem projeto que ele pode começar o início só no final do exercício, então não tem como eu querer dividir o valor previsto dentro de semestre, né? Então fica mais difícil, mas mesmo assim eu trouxe aqui para vocês, verificando que se for considerar anual, a gente vai atingir a meta, né? E se for só no semestre, a gente está aí 56%, que também há uma leve indicação de que a gente consiga chegar próximo aí a 100% das atividades a serem executadas no físico, né? Aí, partindo do físico, a gente vem com a execução financeira, que a gente vai pegar o total desembolsado nessas atividades no primeiro semestre, que foram 5.290.413,88, dividido pelo total previsto no PPA, que é 31.695.379. Nesse caso aqui, a gente fazendo essa matemática aí, vocês veem que está muito baixo, né? Está 16,69. Só que a aba registra aqui, depois eu passo a palavra para o coordenador técnico, se ele entender que há necessidade de complementação, a gente registra aqui para o grupo de acompanhamento, trabalho e gestão, que ocorreu o seguinte, a aba, por meio do Igor e Patrícia, né, eles elaboraram o PPA e a gente levou para aprovação na plenária, e foi muito bem explicado pelo analista ambiental Matheus, o Igor na ocasião estava de férias, o motivo do porquê daquele valor constando lá no PPA, e a plenária, ela entendeu por bem aumentar os valores que a equipe técnica tinha desenvolvido no PPA.
aumentar consideravelmente estes valores, né? Durante a plenária, eu vou tentar recordar, que a gente faz muita reunião, né? Mas aí a gente solicitou várias vezes a plenária, explicou que a nossa equipe ela não conseguiria desembolsar os 31 milhões, porque não tem previsão disso. A gente não tinha os projetos, a gente não tinha as ações. O que a gente tinha, a gente levou, né? Então, por exemplo, um exemplo bobo de manutenção do comitê. Material institucional, a gente tinha feito uma previsão X, dobrou, triplicou, né, esse material institucional. E a gente tentou justificar, inclusive nós solicitamos a plenária, mesmo após aprovado com os valores que a gente não concordou, a gente solicitou ao plenário uma revisão. Na ocasião foi falado o seguinte: olha, então vocês debatem com o Bruno, né? E aí, plenária, vocês estão de acordo que o Bruno reduzir aí, fica ok? E assim foi feito. Então a aba convidou o Bruno, que então já foi presidente do comitê e hoje ele está como coordenador da CT Plan. Ele foi até a aba, a equipe técnica discutiu, debateu, explicou. A gente conseguiu reduzir ainda um pouco dos valores que estavam previstos, né? A gente conseguiu chegar aí a 31 milhões, só que a gente não consegue esse desembolso, né? Então, a gente fez os cálculos, fez tudo certinho, mas a gente não conseguiu desembolso. Então, no primeiro semestre, a gente está abaixo, um dos motivos é esse. A exemplo, material institucional, nós temos previsto, né, nós falamos sobre o desenvolvimento do material institucional, nós fizemos uma reunião com a diretoria, a gente solicitou um pouco a mais de material institucional, não só para os conselheiros, mas para alguma autoridade que vá numa plenária, alguma assim, e não foi permitido a realização da compra desses materiais institucionais. Então, limitou-se em 120, 130 apenas. Então, o que não condiz com o valor que foi aprovado no PPA, né? Então, assim, o baixo desembolso em relação aí a essa questão do material institucional está justificado. Passa a palavra aí para o Igor, se ele quiser complementar ou fazer alguma correção na fala que eu tenha feito de maneira equivocada, Igor, fica à vontade, tá? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos. Não, é isso mesmo, Sandra. É só Boa deixar tarde. claro, né, a importância de você seguir um planejamento, né? Nós aqui da aba, equipe técnica, fez um planejamento assertivo para essa revisão no PPA. Para vocês terem ideia, a nossa proposta inicial foi de 16 milhões 791 mil reais para 2024. Aí, por alguma questão, a gente sem saber qual motivo, né, o comitê aprovou quase 32 milhões, né? Então, assim, é algo que não tem, né, fundamento nisso, não tem nenhuma justificativa para isso. E isso a gente realmente vai ter reflexos nesse desembolso esse ano, né? Tava só eu e a estagiária na equipe técnica, agora a gente conseguiu trazer a Patrícia, né? A gente tem a gerenciadora também que atua de alguma forma, né, nesses projetos, mas é uma coisa irrisória que a gente nunca chegou nesse nível. Então a importância de vocês já saberem, né? Eu sei que vocês muitos já sabem, mas reforçar a importância dessa questão financeira, né, do desembolso, a gente seguir com o planejamento, a aba, considerar a capacidade operacional da aba, né, com relação à equipe técnica, para desenvolver todas as ações previstas, tanto a parte física como também financeira. Não adianta eu querer colocar sem pulverizar ali 100 ações, sendo que nós não temos capacidade para desenvolver essas 100 ações, da mesma forma a parte financeira. Mas infelizmente aconteceu, e esse ano já deixa claro para vocês que realmente a gente não vai conseguir alcançar todo esse desembolso. Para vocês verem, nesse primeiro semestre, a gente já teve um desembolso até muito bom em relação ao ano passado, foram 5 milhões e 290 só no primeiro semestre, e o ano passado, total de 2023, foram um pouquinho mais de 6 milhões de reais, então a gente já está conseguindo avançar, conseguindo evoluir com o desembolso. Mas infelizmente para esse ano a gente ainda vai ter uma nota restada prejudicada por conta desse aumento aí do PPA que foi sem nenhum planejamento. Obrigado, Sandra. Seu microfone está desligado, Sandra. Ai, desculpa. Obrigada, Tainá. Obrigada, Igor. E complementando também, o Igor passou aqui a informação para vocês que a proposta oferecida para o comitê foi em algo em torno de 16 milhões. Então, se vocês verificarem no primeiro semestre, 5 milhões mais um
um quantitativo que a gente deve chegar a desembolsar no segundo semestre, a gente não ficaríamos tão distante, né, do que foi planejado. Outra informação que eu trago para vocês, em relação a coffee break, essas questões também são colocados valores, né, e a gente também teve um aumento nesses valores, não teve, Igor, nessa questão de coffee break? Teve aumento de valor e o coffee break, eles não são solicitados, tá? Por exemplo, a diretoria entende que reunião de diretoria, reunião de câmaras técnicas, aí a aba fez uma reunião e explicou, né, porque foi feita a previsão, então aí deixou o seguinte, cada coordenador, ele vai estabelecer se ele quer o coffee break ou não, mas inicialmente a aba, ela fez um planejamento com coffee break com a diretoria, reuniões de diretoria não tem coffee break, aquelas reuniões de plenárias setoriais não tem coffee break, então isso impacta, por quê? Porque é natural, pelo menos assim, para os comitês que a gente presta assessoria, de que as reuniões elas têm um coffee break. Então, isso também impacta, e impacta mais ainda quando você aumenta aquele valor que você não está pretendendo gastar, que foi o que aconteceu. Então, assim, infelizmente, nesse indicador, conforme o Igor já disse para vocês, a gente vai restar prejudicado, mas se comparar com o que a gente vai estar colocando no relatório anual, né, de execução do programa de trabalho do IGAM, nós vamos estar colocando essas informações, inclusive a gente vai colocar a nossa proposta, a gente vai colocar, treinar a questão da ata, a gente vai colocar as nossas falas, para mostrar que nós tentamos, né, a gente está em constante desenvolvimento, a gente tem as nossas falhas, mas nunca que a gente iria estar colocando aí 31 milhões, sabendo que a gente tem condição de contratação pelo valor de 7,5 de apenas um coordenador e um analista, né? Eles têm capacidade, o Igor falou que foge da capacidade, quando ele fala foge da capacidade, é da capacidade de duas pessoas, porque capaz eles são demais, porque eu tiro o chapéu para os dois, né? Porque os dois sozinhos executando aí 5 milhões no ano, fora para executar. Então, capacidade, graças a Deus, nós temos. A gente não tem força, né? Porque são só duas pessoas. Então, é muita demanda para duas pessoas só. E se fosse só chegar ali, pegar e pronto, não. Mas é analisar. São viagens que eles realizam, eles ficam muito tempo fora de sede, porque eles também são fiscais de contrato. Então, é muita demanda para pouco pessoal, né? Então, infelizmente, esse indicador ele vai ficar prejudicado. O cálculo desse indicador ele é feito fazendo a média dos subindicadores, de execução física com execução financeira. Então, a física a gente atinge aí 56% no primeiro semestre e a financeira apenas 16,69%, e a gente chega aí no resultado alcançado de 36,34%, e infelizmente. Poderia estar melhor? Poderia, se a nossa proposta do planejamento inicial não tivesse em 16, em 31 milhões, tivesse em 16, seria metade. Consequentemente, o nosso resultado teria dobrado aqui, né? Então, infelizmente, restou prejudicado. Em relação a esse indicador, vocês têm alguma dúvida? Sandra, só vou deixar registrado, tá? Fica registrado aqui, pessoal, nosso compromisso, viu? Mesmo em que pese essa previsão de 31 milhões, ela está longe de ser alcançada esse ano, mas estamos aqui totalmente empenhados para desembolsar, né, e aplicar, investir aí o que a gente conseguir investir dentro aí dessa proposta que tá vigente até 2024. Obrigado. Obrigada, Igor. Igor, só a título de esclarecimento também para os membros, eu não sei se você tem de prontidão, mas, por exemplo, assim, para o segundo semestre a gente já tem também desembolso previsto, não tem? Tem. Tem. A previsão da gente chegar próximo aos 14, viu, E Sandra? aí, para vocês verificarem, nós tínhamos feito uma proposta de 16, uma proposta real, né, que a gente daria conta de chegar próximo. Então, vocês vão verificar que chegando próximo aos 14, a gente atingiria muito próximo à nossa meta prevista, né? Mas como foi aprovado dessa forma, então, infelizmente, resta prejudicado o indicador. Mas conforme a gente já falou, a gente já orientou, né, explicou, a gente não conseguiu reduzir, mas a gente vai apresentar no relatório, e é importante, Daiane, também, se o grupo de acompanhamento assim entender, puder também manifestar, né, em relação quando vocês forem fazer o relatório para a plenária, também nos auxiliarem muito, tá? E qualquer dúvida também que vocês tiverem, a gente pode estar esclarecendo. Em relação a esse indicador, vocês teriam alguma dúvida? Não? Bom, então, dos indicadores, só um minutinho, na hora que eu clico aqui não vai. Então, resumindo esse indicador,
A gente chega aí, tanto na execução física quanto na execução financeira, a gente chega aí em 36,34%, com as justificativas já apresentadas por vocês, que se tivesse a previsão inicial apresentada pela aba, a gente estaria em torno de uns 70%, mais ou menos. Terminando os indicadores, a gente tem aí um bônus, né, que no programa de trabalho oferece para gestão proativa, que qualquer parceria aí que a aba fizer com terceiros que traga benefícios para a bacia, a gente ganharia, né, 0,5%, da quantidade de parcerias celebradas e captadas. Conforme eu havia explicado para vocês, a nossa força de trabalho, ela é pequena, né, falta aí algumas, vamos dizer assim, iniciativas aí que a gente precisa tomar, não por falta de vontade, mas por falta de tempo mesmo, né, para a gente ver a possibilidade aí de resultado dessa parceria. Eu cheguei a ponderar com a Tainá no último relatório que eu vou apresentar para vocês, né, que a gente até trouxe uma parceria do Comitê do CBH Paranaíba aí para executar o plano de recursos hídricos, né, a revisão, mas dentro de contrato de gestão nos foi falado que não é válido isso, né, tem que ser fora do âmbito de contrato de gestão. Então, aí para essa gestão proativa aqui, para, vamos dizer, esse plus, a gente não vai conseguir executar até o final do ano. Então, a gente não vai ter esse mais 0,5 na nossa nota, que seria possível se a gente conseguisse aí, mas a gente está trabalhando para isso, né, Igor? A gente vem buscando as possibilidades. Quem sabe aí no futuro próximo a gente também consiga trazer esse 0,5 a mais aí para a nossa nota, tá certo? Em relação aos resultados dos indicadores do Programa de Trabalho IGAM do primeiro semestre, são esses aí, né? Infelizmente, vai restar prejudicado o indicador finalístico, né? Físico e financeiro, não tanto o físico, mas o financeiro vai restar muito prejudicado, pelos motivos aqui já expostos pela nossa equipe. Em relação a esse item, sobre a apresentação dos indicadores, vocês têm alguma dúvida? Precisa de mais algum esclarecimento? Hum, Não, Sandra, para mim ficou tranquilo. Agora o Paulo, a Marli, não sei se eles querem que explique mais alguma coisa. Ô, Sandra, para mim tranquilo também. Se tiver alguma dúvida assim bem latente, eu vou estar demandando aí vocês, sim, por intermédio aí da doutora Daiane. Não, beleza. Certo, E obrigado. também, pessoal, só deixar claro também, todos os componentes, né, do grupo de acompanhamento do contrato de gestão, a gente tem uma relação muito boa. Às vezes a gente finaliza a apresentação aqui, às vezes surge uma dúvida, fala assim, nossa, eu devia ter perguntado isso, a aba está à disposição, tá? Qualquer dúvida que surgir, seja ela pontual ou não pontual, ou algum questionamento que não foi apresentado aqui, ou então questões assim de poder melhorar a nível de apresentação, a gente está aberto, tá? A gente está aqui, nós somos parceiros, então o que a gente puder construir aí de melhor, né, para a gestão, vocês podem contar conosco. Bom, não havendo dúvidas, então, em relação ao item da pauta, aí a gente pode passar para o item 2, Daiane, para apresentar a nota? Sim, sim, por favor, Tá Sandra. certo. Aham, só um minutinho. Onde que tá ali? Essa aqui mesmo. Bom, eu apresentei então para vocês aí, eu tentei buscar de uma forma mais simplificada, né, esses indicadores, porque eu já brinquei com a Tainá, né, o IGAM me matou com o indicador Secretaria Executiva, mas eu passo bem, estou viva. À medida que a gente vai trabalhando, vai ficando um pouco mais tranquilo, mas no início, Jesus amado. Então, eu peço desculpas a vocês aí se na apresentação ficou confuso alguma questão, mas a gente está trabalhando para tentar trazer um melhor esclarecimento, sabe, o entendimento desses indicadores. Então, por que que a gente, então, inverteu, né? Por que que eu não apresentei o resultado que a gente já atingiu em 2023 para depois apresentar o de 2024? Para facilitar o entendimento de vocês, para ser mais rápido, né? Então, o indicador secretaria executiva, que é aquele que eu expliquei para vocês, que subdivide em 3 subindicadores, cada indicador tem lá os itens e os subitens,
A secretaria executiva, né, o subindicador da secretaria executiva, em 100, nós tiramos aí 95,5. O que que aconteceu, Sandra? Por que que a gente não conseguiu a nota máxima? Porque um dos itens é a gente apresentar uma planilha. Nessa planilha, ela tem que conter algumas informações necessárias, e essas informações faltaram. A planilha ela foi incompleta. Então, a Tainá, quando ela faz a análise, ela pontua para a gente o que que aconteceu, o que que ficou faltando, né? E por conta disso, a gente teve um decréscimo aí na nossa nota de 100%. Então, a gente ficou com 95,5 em relação ao exercício de 2023 no indicador Secretaria Executiva. No indicador, deixa eu passar para o próximo. Desculpa. No 12, né? Aí, pegando todos os 3 subindicadores, a gente fecha com 98,5%, né? Por conta daquela questão que eu falei para vocês lá da planilha, falta uma informação, e teve uma outra questão aqui que agora eu não me recordo. Mas foram 2 questões, né, que ocorreram, e aí a gente teve o decréscimo na nota, fechando aí o indicador Secretaria Executiva 98,5 em 100. Gestão administrativa, que é aquela questão que eu passei para vocês lá do que a gente pega o custeio, né, e divide. A nota final da gestão administrativa desse indicador, a gente fechou a média aritmética aí 93,4% nesse indicador, né? E a gestão finalística, que é o que eu acabei de explicar para vocês, que é o da execução física e execução financeira, a gente fechou ele aí, vou pegar aqui. A gente fechou ele aí com 55,6%. Então, fazendo o cálculo aí, Secretaria Executiva 98,5%, gestão administrativa 93,5%, gestão finalística 55,6%, a gente atinge uma nota geral aí de 8 pontos no contrato de gestão, né? A Tainá teve o zelo de trazer para a gente durante a execução dos contratos, né? Em 2020 a nossa nota foi 8,86, em 2021 9,7, em 2022 9,24, em 2023 8. E aí, em 2024, a gente está apresentando para vocês no primeiro semestre, mas no finalzinho do ano a gente vai tentar já fechar para mostrar para vocês aí qual que é a nossa nota provável aí em relação a exercício de 2024. Então, em 2023, nós fechamos esses indicadores, foi um novo programa de trabalho, né, que foi implementado pelo IGAM, a gente não tinha trabalhado, nenhuma entidade equiparada tinha trabalhado esse programa de trabalho, e aí a gente conseguiu aí a nossa nota 8 em relação ao exercício de 2023. Em relação, o documento ele foi encaminhado, né, com antecedência a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, a gente está aqui para tentar esclarecer. Ô, Sandra, é só uma pontuação, é que na página 7, onde vai lá subdividindo lá, mobilização social, treinamento e capacitação, aí sempre aparece que não foi apresentado nenhuma justificativa. Por que que isso aconteceu? Ah, tá, é por conta, não do indicador que foi prejudicado, é porque é o seguinte, deixa eu te explicar. Igor, você quer explicar? Aí eu ia puxar sua orelha de vocês, Não. que eu falei assim, que é isso? Vai lá, é com relação à execução física, não é isso? Não, é porque é o seguinte, deixa eu te ajudar aqui. É porque é o seguinte, a Tainá, ela faz as avaliações, então, por exemplo, na execução físico-financeira, aí ela coloca lá, não foi apresentada nenhuma justificativa, Sim. né? E aí a Daiane está perguntando, Aba, por que você não apresentou a justificativa? Tá, desce lá, por favor, na página 7, então. É que você estava mexendo em cima aí, eu não estava sabendo Pois é, qual você que é. sabe que eu não estou conseguindo saber qual que é a 7, porque Pode aqui tá descer, pode desce, descer, me desce. Aham, tá ajuda, na fazendo gestão um favor. financeira. Isso. Você me ajuda aí, porque eu tô com esse problema aqui, que eu não tô Tá, aí, indicador, pode descer. aqui, Isso, aí. porque para mim não aparece o número da Só, página. ok, Ah, só é para aqui, ó, recapitular. chegou aí, Isso. A gente teve pelo menos 6 atividades que estavam previstas no nosso PPA, né? Que infelizmente, por questões aí operacionais, a gente não conseguiu dar vazão, iniciar ou até mesmo publicar o ato convocatório, ou até mesmo contratar.
Então, essas que estão apresentadas aí, desce aí, por favor. Mobilização social, treinamento e capacitação, esse fortalecimento da gestão de recursos hídricos mediante a cobrança pelo recurso hídrico, a cooperação em Ganaba, apoio a projetos de pesquisa, mobilização social da população e a estruturação do programa produtor de água. Essas ações aqui, Daiane e demais membros aí do GACG, realmente eles foram, né, sobrepondo o tempo por conta da própria capacidade da equipe técnica. Estava eu sozinho aqui, estagiária, durante o ano de 2023, né, a gente estava tentando dar vazão, a gente conseguiu executar outras ações e essas aqui, infelizmente, não houve desembolso. Como foi a primeira avaliação, a gente tentou justificar, ou justificou, conforme estava no próprio relatório de execução do PPA, mas na análise técnica do IGAN, dessa avaliação desse plano de trabalho, eles não entenderam que fosse uma justificativa, né? Então, recomendou para nós melhorar essa justificativa, que é que a gente vai fazer esse ano. Então, assim, a gente tentou justificar, na nossa ideia, a justificativa seria válida ou aceita, só que quando veio a avaliação técnica, não foi considerada a nossa justificativa como válida. Então, veio como recomendação que a gente melhorasse essa justificativa, e aí sim incluir mais decisões do comitê que não deixou ser executado, não viabilizou essa entrega, ou até mesmo questão da aba, por que não executou. Então, tudo isso a gente vai melhorar nesse segundo ano, né, de avaliação desse plano de trabalho. Não sei se ficou respondido. Não, ficou ótimo. É porque eu falei assim, gente, eu li, falei, gente, como assim? Ninguém justifica? E foi, eu fiquei bem preocupada. Obrigada, Sandra e Igor. A Tainá está com a mão levantada, se ela quiser complementar, fica à vontade, Tainá. Eu ia falar exatamente isso, essa última fala do Igor. Essas justificativas, Daiane, dependendo do que for, por exemplo, não conseguiu desenvolver tal projeto porque o comitê preferiu colocar outro projeto na frente. Isso já não diz respeito à gestão da aba. Então, dependendo da justificativa, eu consigo tirar aquele programa da nossa avaliação, para não impactar na nota. Entendeu? Aí a gente elaborou o relatório preliminar, né? Encaminhou para a aba, porém, quando eu recebi a justificativa, já tinha passado o prazo para a justificativa, né? Aí eu não consegui considerar essas justificativas na avaliação, para revisar a nota, entendeu? Só para... Entendi. Não, e aí agora, voltando ao que a Sandra fez, a apresentação primeiro foi importante, porque com certeza ela já se baseou nesse resultado que foi apresentado agora, eles já vão tomando esse cuidado nesse de 2024, né? Isso, a gente não prejudicou a nota, né, por causa disso, mas é uma tensão que pode... isso não prejudica a nota, porém é uma situação que pode melhorar uma nota futuramente, né? Pode dar uma vantagem, digamos assim, se tiver a justificativa adequada. E até assim, para a própria aba, com uma equipe, junto com a diretoria, de estar se organizando e tendo uma justificativa de mostrar, ó, a nossa nota não está sendo tão boa por causa disso, disso e disso, né? Sim. Gente, eu acho que era isso, assim. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Paulo, Marli? Não, da minha parte, o doutor Daiane tá tranquilo. Gostei muito das explicações, né? A apresentação aí da Sandra. O Igor também trouxe uma clareza, assim como a Tainá, em complemento aí ao que foi exposto. Quero dizer, primeira vez que eu estou participando, né? Estou honrado de estar aqui com vocês. Acho que tenho convicção que esses grupos, né, formado por uma equipe multidisciplinar, nós vamos absorvendo o conhecimento de cada um, e eu vejo isso de uma maneira muito positiva, e evidentemente tenho certeza que será um trabalho exitoso aí de todos nós, com esse seleto grupo. Obrigado, pessoal. Era só isso, Dai. Obrigada, Paulo. Sandra, a única coisa assim que eu queria perguntar, a gente vai ter ainda mais uma reunião, né? Tem para cumprir aqui até o final do ano, né? No mínimo, né? Isso, nós temos mais uma reunião, né? Que ela está prevista mais no finalzinho do ano, ela está... Só um minuto. Ela está prevista para acontecer em dezembro,
que é quando a gente vai fechar o segundo semestre e trazer aí uma prospecção de mais ou menos qual seria a nota que a gente vai alcançar para o exercício de 2024. Ah, tá. Não, ótimo. Só para a gente também, todo mundo já se planejando e deixando a sua agenda aí reservada para isso. Tá bom. Olha, se ninguém tiver mais nada para complementar, eu quero agradecer. Vamos já para os finalmente para estar liberando a turma aí. Quero agradecer a presença realmente de todos e a disponibilidade. A apresentação foi ótima, eu acho que muito esclarecedora, com certeza, cada vez, né, a gente já tá conhecendo mais as ferramentas, se inteirando um pouco mais aí, e isso vai trazendo mais segurança até da gente se manifestar aí, que perguntar alguma coisa, eu acho. Obrigada, Daí. É aquilo que eu falei, é surgir dúvidas, vocês passem, analise, se alguém não teve tempo de ler o material, porque a gente entende que todo mundo tem os afazeres, né, do dia a dia, a gente não consegue nem as atividades nossas, quem dirá essas outras que vêm, né? Mas se tiverem dúvida, analisando o documento, tiver qualquer dúvida, eu e o Igor, a gente está aqui, é toda a equipe da aba, à disposição para qualquer esclarecimento, tá? Não, então tá bom, obrigada gente, obrigada mesmo, um bom início aí de semana pra gente. Obrigada, Obrigado a Obrigado. gente. vocês. Até a Obrigada, próxima, gente. gente. Obrigado a Até todos. até mais, tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada pela apresentação. Tchau. Tchau. Só para ter. Tchau.